Os 10 verbos mais usados em inglês. Olá turma, vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 verbos mais usados em inglês. Vamos para eles? O verbo to do, que seria o nosso fazer. To run, correr. To drive, dirigir. To understand, entender. To come, vir. To drink, beber. To eat, comer. To want, querer. To go, ir, que é diferente de vir. To start, começar. Eu vou repetir todos os verbos, tá? Se vocês quiserem escrever, anotar, pausa esse vídeo, escrevam, anotem e eu vou falar verbo por verbo e vocês vão repetir comigo, tá? Eu falo, vocês repetem, eu repito de novo, tá? Então vamos lá. To do, to do. To run, to run. To drive, to drive. To understand, to understand. To come, to come. To drink, to drink. To eat, to eat. To want, to want. To go, to go. To start, to start. Tá? Eu sei que no começo vai ser muito difícil decorar, tá? Agora que você falou, por exemplo, eu já decorei tudo. Vai ser muito difícil decorar todos esses. Não muito difícil, mas vai demandar uma prática. Então, o que eu aconselho, o que eu fazia antes? Muitos falam assim, olha, não traduza quando você for aprender outro idioma. E aí eu já imagino isso e fico pensando em colocar um mandarim durante 48 horas para essa pessoa para ver se ela entende alguma coisa. Então, assim, não tem como nós, depois que nós evoluímos a parte de criança, fica muito difícil aprender um idioma sem precisar fazer a tradução para a nossa língua materna. Até que nós saibamos uma quantidade de vocabulários que não precisamos traduzir mais. Então, o que eu aconselho? Pega esses 10 verbos, anote cada um no caderno, coloque sua tradução e treine cada um deles. Até que não precise da tradução mais para entender esse verbo. Todos os verbos estão no infinitive, que seria o nosso infinitivo. Eu expliquei algumas outras aulas, vou explicar rapidamente nessa. O infinitivo, ele é um verbo que ele não tem tempo verbal. Ou seja, quando eu falo to drink, beber, quando que beber acontece? Não é no futuro, não é no presente, não é no passado. Ou seja, ele não tem um tempo verbal, só que ele é utilizado. Vocês vão entender aquilo que eu coloquei abaixo, como construir frases usando esses verbos. Em aulas passadas, nós falamos sobre pronomes. E se você não sabe os pronomes, peço que volte nas aulas passadas e aprenda o pronome para conseguir fazer essa atividade. Além de aprender os verbos acima, você também tem que aprender a montar frases para poder fazer a prática, a parte prática que é essencial. Então vamos lá. Nós precisamos então pronoun plus verb. Quando eu falo plus, ele é mais. Tá? Então pronoun plus verb plus complement. Seria o nosso pronome, verbo e complemento. Eu escolhi aqui we, podia ser qualquer um outro. Então we run seria o nosso verbo. Por que não to run? Porque senão ele ficaria no infinitivo. E aí dá até para pensar no português, né? Até pegar a prática, lógico. Então run, faria sentido nós correr? Não, então nós corremos. O inglês é we run, nós corremos. E o complemento, every day, que seria a minha frequência. Não é qualquer frequência, todo dia. Every day, todo dia. We run every day. Só que tem frases nas quais nós precisamos colocar 2 verbos para fazer sentido. Que seriam pronoun plus verbo plus to verb. E aqui eu coloco to verb, porque o segundo verbo ele vai ficar no infinitivo. Já explico por quê. Plus complement. O segundo verbo ele vai ficar no infinitivo porque o primeiro verbo ele dá o tempo verbal. Como assim? Vamos pensar ali na frase em português. Né? Eu quero beber. Porque, tá, quando eu falo eu quero beber, o que você imagina? Qual o tempo verbal está essa frase?
no presente. Né? E como é que você sabe se eu falei o beber? Porque o segundo verbo, ele fica apenas no infinitivo. Quem dá o tempo verbal é o primeiro verbo. Porque o beber pode continuar, se eu for falar no passado. Eu queria beber. Eu quero beber. O beber continua. A mesma coisa acontece no inglês. E como é que é a regrinha? O verbo que estiver atrás de outro verbo fica no infinitivo. Vamos ver aqui na prática. O pronome escolheu he. He wants. Não? Porque wants apenas para he, she, it. He wants to drink. E o complemento, water. Então eu tenho dois verbos, want e to drink. Por que o to drink? Lembrando, porque tem um verbo atrás que é o wants. He wants to drink water. Tá? E se fosse I, por exemplo, se eu estivesse falando de mim, I want, e aí apago o S, to drink water. Bom, eu espero que essa aula tenha ajudado. O que eu vou passar de exercício para vocês? Vocês veem que nós temos 10 verbos aqui. 10 verbos. Eu quero que vocês montem frases usando esses 10 verbos, tá? Montem quantas frases vocês conseguirem, vai ajudar a gravar o conteúdo da aula. Tá? Ou seja, eu posso pegar ali o verbo to go, posso pegar o verbo to eat, em vez de eu colocar drink, I want to eat, e aí eu coloco alguma coisa. Bom, novamente, espero que a aula tenha ajudado e nos vemos no próximo vídeo.